Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerenciamento de Projetos de Software. Nesse conjunto de aulas a gente está fazendo aí uma revisão, né? Tá vendo aí como é que funciona o gerenciamento do tempo, tá? Na gerência de projetos. E agora a gente vai falar sobre o processo desenvolver cronograma. Então, é o processo um pouco mais complicado, tá? Do que os outros. Então, se não entenderem de primeira, não se desesperem, tá? É só você praticar algumas coisas que a gente vai ver aqui e depois que você entender melhor como fazer esse desenvolvimento do cronograma, você vai ver que é bem simples, tá bom? Então vamos lá. Bem, o que é o desenvolver cronograma, tá? É você fazer uma análise de sequência das atividades, as durações dessas atividades, os recursos que são necessários para realizar essas atividades e algumas restrições que foram impostas durante o projeto, tá? Então, visando criar o cronograma do projeto. Então, o cronograma do projeto vai ser esse artefato que vai conter todas essas coisas aqui. Vai conter as atividades, as durações das atividades, os recursos e as restrições. O desenvolvimento do cronograma, ele deve ser feito de uma forma interativa, tá? Então, ele deve ser feito um processo interativo que vai determinar as datas de início e término planejadas para cada atividade, tá? Então, pode exigir que as estimativas de duração e as estimativas de recursos sejam reexaminadas e revisadas para criar um cronograma aprovado. E o desenvolvimento do cronograma continua durante todo o projeto, conforme o trabalho se desenvolve e algumas modificações são necessárias para adequar o cronograma. Quais são as entradas desse processo de desenvolver cronograma? As entradas serão as listas das atividades, alguns atributos dessas atividades, o diagrama de rede do cronograma do projeto, os requisitos dos recursos das atividades, o calendário de disponibilidade dos recursos, as estimativas de duração da atividade que você fez nos processos anteriores, a declaração do escopo do projeto, que vai conter premissas e restrições que podem gerar o impacto no desenvolvimento do cronograma, os fatores ambientais da empresa, que não estão limitados à ferramenta de elaboração do cronograma, que pode ser usado no desenvolvimento, né, do cronograma, e os ativos de processos organizacionais, que também não estão limitados à metodologia de elaboração do cronograma e o calendário do projeto. E quais são as ferramentas e técnicas que você pode utilizar no processo de desenvolver cronograma? Então, você pode fazer a análise de rede do cronograma, você pode fazer o uso do método do caminho crítico, que a gente vai ver em detalhes cada um desses, tá? Você pode fazer uso do método da cadeia crítica, o de nivelamento de recursos, a análise do cenário IC, aplicação de antecipações e esperas, compressão do cronograma e ferramentas para desenvolvimento desse cronograma, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma dessas ferramentas ou técnicas e principalmente do método do caminho crítico, tá bom? Então, essa análise de rede do cronograma é uma técnica que vai gerar o cronograma do projeto e ela vai empregar métodos analíticos para calcular as datas de início e término mais cedo e também início e término mais tarde e as datas de início e término agendadas para as atividades do projeto. Tá? Já já a gente vai falar o que é esse início e término mais cedo, início e término mais tarde, tá? Então, por enquanto, aguardem aí mais um pouquinho. E os métodos mais utilizados são o método do caminho crítico e o nivelamento dos recursos. Quando a gente for falar do método do caminho crítico, a gente vai explicar bem direitinho o que é esse início e término mais cedo, início e término mais tarde da atividade. Então, o que é esse método do caminho crítico que a gente vem tanto falando aí? O método do caminho crítico, ele vai lhe fornecer uma estratégia para calcular as datas teóricas, tá, de início e término mais cedo e início e término mais tarde das atividades para todas as atividades, sem se considerar quaisquer limitações de recursos. Então, você vai calcular somente o tempo de conclusão daquela atividade e como você pode alinhá-las, tá? Então, isso é executando uma análise dos caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma. Então, você vai analisar aquela rede do cronograma, né, as atividades que já estão sequenciadas, e você vai ver formas de que você pode reduzir o seu cronograma. Né? Como é que eu poderia diminuir o tempo para a conclusão do meu projeto? Então, você vai fazer essa análise aí do método caminho crítico em cima da rede do cronograma que foi definido no processo anterior.
Então, as datas resultantes de início e término mais cedo e início e término mais tarde, elas não são necessariamente o cronograma do projeto, mas sim uma indicação dos períodos de tempo dentro dos quais a atividade poderia ser agendada, dadas as durações do projeto, relações lógicas, antecipações, esperas e outras restrições, tá bom? Então, o que é, por fim, esse início e término mais cedo e início e término mais tarde, tá? Então, as datas de início e de término mais cedo, elas são calculadas através de um caminho de ida, usando uma data de início específica, tá? Então, ao final dessa etapa, obtém-se a duração mínima total do projeto e sua data estimada de término. Então, você vai calcular, para essa atividade, qual é o menor tempo possível que eu consigo concluí-la. Aí você vai reservar esse valor. E também, quando é que eu consigo terminar essa atividade o mais rápido possível. Então, esse vai ser o término mais cedo, tá? E as datas de início e de término mais tarde, tá? Elas são calculadas através de um caminho de volta, começando de uma data de término especificada. Então, elas podem ser necessários ajustes para produzir caminhos de redes com folga total, positiva ou nula. Então, é preciso introduzir primeiro esses conceitos aqui, pessoal, antes da gente ver o diagrama de rede e começar a aplicar essa técnica, tá? Então, esses conceitozinhos, eles são necessários e a gente vai já ver um exemplo prático. Então, você vai ter aqui o IMC, né, que é o início mais cedo. Você vai ter o início mais tarde, o término mais cedo e o término mais tarde, tá? Então, decorem essas 4 siglazinhas aí. E o que é a folga total do cronograma? A folga total é o tempo que uma atividade pode atrasar sem comprometer o prazo do projeto como um todo. E a folga total ela é calculada, né, subtraindo o início mais tarde do início mais cedo, tá? Ou também você pode calcular a folga total subtraindo aí o término mais tarde do término mais cedo. E a folga livre é o tempo que uma atividade pode atrasar sem afetar qualquer outra atividade sucessora à atividade em questão. Então, só depende das atividades sucessoras. E a folga livre é calculada, né, pelo início mais cedo da atividade sucessora, menos o término mais cedo da atividade, menos 1, tá? E agora, como é que a gente calcula esse caminho crítico, tá bom? Então, vejam que isso aqui a gente tem uma lista de atividades, tá? A gente tem a sequência de execução dessas atividades, tá? Aqui na precedência. E nós temos também a duração de cada atividade. Então, com isso aqui, a gente consegue montar o nosso diagrama de rede, tá? Então, o diagrama de rede formado, ele pode ser assim, ó, dado que A, B e C não possuem nenhuma precedência, então eles podem ser paralelizados aqui. Então, você vai ter a atividade A, B e C. A D, E, F e G, tá? Elas possuem aqui as dependências de A, B e C. Então, você vai montá-las aqui. Então, D vai depender de A. Então, você só pode iniciar a atividade D depois que você finalizar a atividade A, tá? Então, você coloca ela aqui na sequência. A atividade E também depende de A. Então, a atividade E vai ficar posterior à atividade A. A F e a G, a mesma coisa. São colocadas aqui na frente da atividade predecessora, tá? A H e J. O H depende de E, então a H só pode ser feito depois que E for concluída. I depende de F e de G, então I só pode começar depois que F acabar e depois que G finalizar, tá? Então I depende dessas duas atividades. A J depende somente de G, o K depende de I e a L depende de J. E com isso a gente tem aqui o fim das atividades, tá? Então a gente tem aqui o início e o término e a sequência de execução dessas atividades. A primeira coisa a se fazer é você montar essa estrutura aqui, tá? Como está isso aqui. E após você montar as precedências, tá? As atividades antecessoras e sucessoras, você vai colocar aqui nessa caixinha superior a duração da atividade. Então sempre façam assim, coloquem sempre o nome, né, da atividade ou o identificador da atividade, no caso aqui a atividade D e a atividade E, e depois vocês vão colocar na frente a duração dessa atividade, tá bom? Então, fazendo isso aqui para todas as atividades, a atividade A tem uma duração de 6 dias, a atividade D tem uma duração de 10 dias, a atividade H de 5 dias
e você faz isso para todas as atividades. Tá? Essa é a primeira etapa. Lembrem-se sempre que aqui a gente vai ter duas iterações aqui de construção do diagrama. A primeira é você montar essa estrutura aqui e colocar a duração das atividades. A segunda etapa, você vai fazer o caminho de ida da duração das atividades. Tá? Você vai preencher aqui os términos e início mais cedo. E a terceira iteração você vai fazer voltando, ou seja, você vai fazer o término mais tarde e o início mais tarde, tá? Então, essa vai ser a estrutura aqui de construção do nosso diagrama de rede, tá bom? A segunda etapa, dado que você já tem a atividade, duração e a precedência, você vai fazer aquele caminho que eu falei, ou seja, você vai partir do início para o fim. E como é que eu calculo isso aqui? Você vai calcular aqui o início mais cedo, ó. Lembram desse diagramazinho aqui? Ó? Início mais cedo, término mais cedo. Início mais tarde, término mais tarde. Então aqui você vai ter o início mais cedo e o término mais cedo. Não é isso? Início mais tarde, término mais tarde. Tá? Então, tentem sempre construir dessa forma aqui, tá? Então, esses 4 campos aqui serão preenchidos com essas informações aqui. Qual é o início mais cedo da atividade A? Dado que a atividade A não tem nenhuma predecessora, aqui já é o início da execução das atividades. Então, qual é o início mais cedo? Qual é o dia do meu cronograma que eu consigo iniciar a minha atividade A de forma mais cedo possível? É no dia 1, né? Tá? Então, no primeiro dia de execução do cronograma, eu já vou começar a executar a minha atividade A. Tá? Então, isso é o início mais cedo. O mesmo acontece para as atividades B e C. Tá? Então, elas vão todas iniciar aqui no dia 1 e vão ter um início mais cedo, como sendo dia 1. E agora você vai calcular o término mais cedo. O que é o término mais cedo? Dado que eu já iniciei minha atividade, qual é o mínimo de tempo possível que eu consigo concluir essa atividade? Então, dado que a atividade A tem uma duração de 6 dias e eu comecei no dia 1, quando é que eu vou poder terminar essa atividade o mais cedo possível? Então, você vai contar. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, você contou aqui 6 dias, que é a duração da atividade, e você parou aqui no dia 6. Então, o 6 vai ser o seu término mais cedo, tá? Então, início mais cedo e término mais cedo. O mesmo você faz aqui para o B. O início mais cedo de B é 1 e o término mais cedo de B é 2. Por quê? Porque a minha atividade ela vai executar durante todo o dia 1 e vai executar também durante todo o dia 2. E com isso eu vou ter 2 dias de duração da minha atividade, tá bom? Então, quando vocês forem calcular, lembre-se sempre que os dias eles são inclusivos, tá? Então, se aqui tem 1, eu já vou iniciar no dia 1. E se aqui tem dia 2 no término, eu vou terminar o final do dia 2, tá? E para o C, eu vou ter aqui também o meu início mais cedo é 1, eu vou contar 1, 2, 3 dias, que é a duração da minha atividade, e eu vou ter aqui o meu término mais cedo como sendo 3, tá bom? Quando você vai mudar de atividade, tá? Aqui eu estou passando de A para D, então você vai acrescentar um dia aqui para poder iniciar D. Dado que a atividade A acabou no final do dia 6, então eu só posso iniciar a atividade D quando a atividade A estiver concluída. E quando é que isso acontece? Ao final do dia 6. Então, se o dia 6 já acabou, eu vou ter que iniciar minha atividade D no dia seguinte, né? Ou seja, no dia 7. Então, o início mais cedo da minha atividade D vai ser 7. E aí eu vou contar novamente, né? 7, 8, 9, tarará, tarará. Vou contar 10 dias de duração dela aqui, né? Que é a duração dela. E aí eu vou ter que o meu término mais cedo vai ser 16. Dado que eu concluí minha atividade D e ela não tem mais nenhuma dependência, então a minha atividade D ela já vai estar finalizada e eu já posso prosseguir para a conclusão do cronograma. Porém, o cronograma só é concluído quando todas essas atividades aqui chegam à etapa final, tá bom?
Então você vai fazer esse mesmo cálculo aqui do IMC e do TMC para as atividades E, H, F, I, K. Você vai fazer para todas elas, tá bom? Então aqui no F, né? Então no F a duração do F é 2. Dado que a atividade B encerrou no dia 2, então a F vai começar no dia 3, né, que é um dia a mais, e ela vai concluir em 2 dias. Então ela vai executar durante o 3 e o dia 4. Então ela vai encerrar aqui no dia 4. E aqui vejo que tem uma coisinha diferente aqui, né? Ó, aqui o F terminou no dia 4 e aí começou no dia 8. Mas por quê? Porque a atividade I ela tem dependência de duas atividades. Vejam aqui, ela tem dependência da atividade F e da atividade G. Então, nesses casos, você sempre vai considerar a atividade que demora mais, a F ou a G. Por quê? Porque você só pode começar aí depois que as duas estiverem concluídas. Então, você vai ter sempre que considerar o pior cenário. O que é o pior cenário? É quando a atividade mais longa, né, ou mais demorada, é concluída. Então, no caso aqui, o G ele vai terminar no dia 7 e, por isso, o I ele vai começar no dia 8. Se o I começasse aqui no dia 5, eu não conseguiria ter finalizado a atividade G e isso iria causar um erro no meu cronograma, tá bom? Então, atenção a isso também, tá? Sempre considerem aqui o pior caso, tá? E depois você fazendo isso para todas as atividades, você vai ter essa segunda interação aqui que eu falei, que é você fazer o caminho de ida, tá? Então, o caminho de ida é essa segunda interação aqui. E a terceira interação, que a gente falou aqui, vai ser o caminho de volta, tá? E o que é esse caminho de volta? É nesse caminho de volta do cronograma que você vai calcular o início mais tarde e o término mais tarde, tá certo? E como é que a gente faz isso? Na etapa anterior você calculou assim, né? Partindo do início para o fim. E agora você vai calcular começando do fim até o início, tá? E você vai preencher esses quadradinhos aqui de baixo. Então, como é que você faz? Dado que o último dia, né, o dia mais longo aqui, a maior quantidade de dias que foram necessários foi 19, né, para concluir a atividade, que foi a atividade K nesse exemplo. Se a L aqui tivesse aqui 20, se aqui tivesse 20, a gente ia considerar o 20, tá? Você sempre vai considerar a atividade mais longa, tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir na explicação, tá? Pronto. Certo? Então, como é que você calcula o caminho de volta? Toda essa parte de cima aqui já foi preenchida na etapa anterior, na iteração 2, tá? Então, na iteração 3, você vai pegar esse valor mais alto aqui, que é o 19, e você vai definir que ele vai ser o término mais tarde, tá? Então, você vai ter aqui o início mais tarde e vai ter o término mais tarde. E em cima aqui você vai ter o início mais cedo, né? E o término mais cedo, tá bom? Então, você vai preencher aqui que o término mais tarde da atividade K é o último dia aqui que vai ser executada a atividade, tá? Então, porque é o último dia. Então, é o término mais tarde. No pior das hipóteses, você vai terminar a conclusão das atividades no dia 19. Então, você vai preencher aqui como 19 e agora você vai fazer o cálculo voltando, tá? Então, dado que o término mais tarde é 19, como é que eu calculo o início mais tarde? Aí você vai contar voltando, né? Você vai contar 19, 18, 17 e 16. Por que 4? Porque 4 é a duração da atividade, tá bom? Então você vai contando, voltando. E aí a gente coloca 16 aqui. E agora você faz para outra atividade. Dado que o início mais tarde é 16, qual é o término mais tarde da atividade predecessora? Vai ser o início mais tarde da atividade sucessora menos 1. Então vai ser 15. E aqui você faz o mesmo cálculo. Você calcula 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 e 8, né? E aí você vai ter aqui 3, 6, 8 dias de duração da atividade. Então você coloca 8 aqui, tá? E você vai fazendo isso para todas as atividades aqui, voltando, tá? Então 7, aí 2, 6, e você vai fazendo assim, voltando para todas as atividades, tá bom? E assim você vai ter o início mais tarde e o término mais tarde de todas as suas atividades.
E agora você finalmente vai calcular o caminho crítico, né? Que seria, por exemplo, a nossa quarta interação na construção aqui do cronograma. Então, a quarta interação seria a construção, a detecção do caminho crítico. E como é que eu calculo o caminho crítico? Você vai calcular, primeiramente, a folga entre as atividades, e essa folga ela é calculada pelo término mais tarde menos o término mais cedo. Então, você vai calcular o término mais tarde, né, menos o término mais cedo da atividade. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui para todas as atividades. Qual é o término mais cedo aqui da atividade A? É 6 e o término mais tarde é 9. Então, 9 menos 6 vai ter 3. Aí você coloca aqui, né, nessa linhazinha aqui abaixo da atividade. Você coloca a folga dela. Então, você tem uma folga de 3 dias para concluir a atividade A. Na atividade D, você vai pegar o 19, né, que é o término mais tarde, menos o término mais cedo, que é 16. Você vai ter 3 dias de folga. Você faz isso para todas as atividades, tá certo? As atividades que possuem folga zero são as atividades do caminho crítico, ou seja, são atividades que você tem que tomar muito cuidado com elas, porque se houver qualquer atraso nessa atividade, vai atrasar todo o seu cronograma. Por quê? Porque elas são atividades críticas, elas são atividades que não têm folga, né? Que você não pode errar na especificação, na realização dessa atividade. Então, dado que você tem aqui o término mais tarde e você tem o término mais cedo iguais, então a folga dela vai ser zero, tá bom? E aqui a gente tem que as atividades C, G, I e K possuem folga zero. Então, as atividades que possuem folga zero são exatamente as atividades do caminho crítico. Então, aqui, qual é o meu caminho crítico? Meu caminho crítico vai ser C, G, I e K. Então, esse é o meu caminho crítico. Nenhuma dessas atividades do meu caminho crítico podem sofrer atraso, tá certo? Se elas sofrerem atraso, você vai atrasar todo o seu cronograma, tá bom? Essas outras atividades que possuem folga, né, como a B, a A, então essas atividades elas podem sofrer um atraso de até 3 dias, sem prejudicar a execução do cronograma, tá bom? Então, isso é o cálculo do caminho crítico, tá bom, pessoal? Bem, eu sei que pode parecer um pouco complicado de início, tá bom? Mas quando você praticar, tá? Peguem um papel, escrevam aqui essa lista aqui de atividades, a precedência e a duração delas, e tentem fazer essa atividade aqui, construindo essas 4 iterações aqui, tá? Façam a primeira iteração, a segunda, a terceira e a quarta, e coloquem isso num papel, treinem, porque quando você ficar treinando, você vai perceber que não é tão complicado assim, tá? Pode parecer complicado, mas quando você fizer ela escrevendo no papel, você vai ver que é bem simples você calcular. É bem simples, é um exagero, né? Mas é relativamente fácil você fazer a análise do caminho crítico depois que você pratica um pouco, tá bom? Bem, como essa aula ficou um pouco longa, eu vou deixar para continuar na próxima aula, tá? Então, na próxima aula a gente continua aqui falando sobre o processo de desenvolver o cronograma, tá, pessoal? Treinem bastante essa construção do caminho crítico, porque isso é muito importante e vai fazer parte da avaliação de vocês, tá certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.